pessoas me perguntam sobre a importância de ler. Cara, ler pra mim é uma necessidade, é tão importante quanto comer, né? Quanto me alimentar. Senhoras e senhores, saudações artísticas do humilde poeta que vos fala. No programa de hoje, nós estaremos homenageando a um grande educador, a um grande professor, uma pessoa que dedica a sua vida ao fomento da leitura. Uma figura da cidade de Jacobina, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Professor Márcio Melo. O História, Arte e Poesia é dedicado a você. Eu sou Arthur Oliveira e vocês estão no História, Arte e Poesia. Roda a vinheta. Pessoal, eu tive um grande prazer, de ter tido com um dos meus educadores, o professor Márcio Melo, professor de História, professor de Língua Portuguesa, uma pessoa de um carisma maravilhoso e me incentivou a ler muito mais, me emprestava livros, citava alguns autores, E uma coisa interessante, ele me incentivou a escrever um jornal. Eu, com o meu coração meio revolucionário, queria colocar o nome A Voz da Evolução. E Márcio Melo falou, não, revolução não, é melhor evolução. E era ele quem corrigia, a parte ortográfica desse meu jornal. E foi aí que eu comecei a pegar gosto pela leitura, Márcio Melo é uma grande figura que sempre, desde jovem, engajado, além de ser engajado na parte de fomento à leitura, desenvolve um trabalho maravilhoso de incentivo à leitura com a biblioteca andante, já escreveu 3 livros e é um cara que cresceu dentro dos grupos de teatro, E esta singela homenagem é dedicada a você, meu querido Márcio Melo. Meu amigo Arthur, prazer é todo meu, companheiro. Prazer é todo meu de estar aqui participando desse seu programa aí, o História, Arte e Poesia, que eu venho acompanhando, desde os primeiros episódios aí, um programa muito bom. Que só reflete o que você vem fazendo, esse tempo todo aí, na poesia, na cultura, na arte, no teatro. Você é um fomentador cultural, você é uma pessoa que vem trabalhando com poesia, há tanto tempo, sai por aí semeando a poesia, com Arthur, com Orgânico e com outros amigos, Então, é isso, cara. E você me convidou, desde o ano passado para fazer esse episódio, com a gente. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Então, eu sou o professor Márcio, Sou o professor Márcio Melo. Trabalhei durante 7 anos aí em Morro do Chapéu, no Colégio Jubilino. Você foi meu aluno também. E na época eu publiquei, o jornal O Pensador. Quando eu estava iniciando com o Pensador, você publicou também aí com alguns amigos aí, e ex-alunos meus também, alguns, o jornal A Voz da Evolução, Eu lembro que a gente discutindo, em algum momento sobre essa questão de jornal, tal, eu joguei essa ideia, de que a gente precisa ser a voz da evolução, a voz da revolução, a voz do que precisa mudar, E a gente que precisa ser essa diferença, no planeta,
fazer algo para mudar. Se a gente quer mudar algo, a gente precisa ser esse vetor, né? Esse protagonista, né? Eu sempre disse isso em todas as minhas aulas, nos meus livros. Então, eu sou professor, além de professor eu escrevo também, sou escritor, já tenho 3 livros publicados, né? Essa crônica é do 3º livro, foi lançado no ano passado, né? No início do ano, fez um ano agora em março, e devido à pandemia eu não estou podendo sair com ele, mas ele teve uma boa saída, principalmente no ano passado, quando eu fiz o lançamento, né? Foi um pouco antes, um mês antes da pandemia, o lançamento aqui em Jacobina, e eu não pude caminhar com ele, né? Como eu fiz com os outros 2 primeiros livros, não pude caminhar por aí, não pude ir em Morro do Chapéu, por exemplo, que eu fui, né? Com o primeiro e com o segundo. Conheci Márcio Mello nos anos 90, lá no início dos anos 90, onde eu fazia teatro no Centro Cultural de Jacobina, Centro Cultural Edmundo Isidoro dos Santos, e juntamente com o JS, Mário Silva e outros. E a gente, nesse fazer teatro, Márcio Mello circulava, era um leitor, onde o Centro Cultural também tinha sua biblioteca, né? E lá estava Márcio sempre fazendo suas leituras. E criou um jornal chamado O Pensador, idealizado por ele e acredito que seguido por outros. E era um jornal mensal que a gente lia, depois virou semanal, não lembro bem. Mas a gente fazia sempre umas discussões em torno do que era posto, né? Do que era publicado no jornalzinho. Era um jornal educacional, voltado para a educação, um jornal de crônicas, pensamentos e crônicas. E acredito que nesse jornal ainda saíram algumas poesias minhas. Salvo engano, saíram algumas poesias minhas. Não tenho certeza não, mas acredito que Acalanto para a Minha Morte foi posto nesse jornal. Acho que foi. E uma outra poesia, não lembro muito bem não. E Márcio sempre movimentou esse lado da literatura dentro da educação. A gente vem se encontrando e fazendo alguns trabalhos juntos por aí. A última vez que tive com o Márcio foi um movimento que nós fizemos lá em Saúde, onde aconteceu uma noite de poesia e cantoria. Fui com o Zecrinha e combinei com o Márcio e a gente foi. E ficamos por lá e conhecemos pessoas que eram comuns, né? A gente, a minha, Márcio. E ficamos por lá, pernoitamos por lá, no outro dia fomos embora. Depois nos encontramos também em Itaitu, dessa feita não mais para um evento literário ou poético, mas mas musical. Estávamos na festa com o Geraldo Azevedo, né? A festa de Geraldo Azevedo, ele foi tocar lá em Itaitu, nós nos encontramos por lá. E a gente vem se encontrando por aí. Já tivemos bons momentos. Conheço a família de Márcio, alguns irmãos de Márcio tornaram-se irmãos para mim. É o caso de Quinho, Quinho que vive ali fazendo o artesanato dele no calçadão. E Ailton também, meu xará, que também viveu por muito tempo nessa arte. Hoje eu não sei onde é que ele encontra, mas acredito que fazendo a mesma arte, né? Fazendo os trampos dele, seguindo estrada por aí. E Márcio sempre foi esse cara de estar escrevendo e publicando algumas coisas. Quando o Márcio foi para a Saúde, ele estava lançando o livro Crônicas de um Vendedor de Sonhos, certo? E logo depois ele veio lançar o livro O Sonhador, certo? Que também tem 2 poesias minhas. E a gente vai se encontrando, vai recitando, troca algumas figurinhas, troca algumas ideias. Márcio é um irmão que eu gosto muito, militante político, né, de esquerda, tem sua ideologia
construída a partir do pensamento, da literatura e da filosofia. É uma figura que eu não tenho o que falar, não consigo levantar a ideia de que Márcio seja apenas um mensageiro de matéria jornalística, mas é um cartunista que traça os seus desenhos, né, em forma de cartoon, em forma de sátira, de crítica, e que faz as suas crônicas poéticas e associa-se a outros que constroem a sua poesia também com base em um pensamento ideológico, com base em um pensamento firme, ético, pelo menos dentro da possibilidade literária. É isso aí. Um abraço, Márcio Mello. Um abraço, Arthur Oliveira. Avante. Com grande prazer, com grande alegria que nesse momento vou falar de uma pessoa bastante especial, né? É o educador Márcio Mello. Márcio Mello foi meu colega de trabalho no Colégio Estadual de Horolândia, foi vice-diretor do Colégio Estadual de Horolândia, professor de História, professor competente, professor dedicado, professor que não faltava, professor amado pelos alunos, professor que naquela época no Colégio Estadual de Horolândia já incentivava a leitura muito e a escrita. O Márcio Mello criou um jornal chamado O Pensador, onde ele escrevia seus textos, publicava textos dos alunos, fazia com que os alunos lessem, os alunos incentivassem a leitura, a criatividade. Então o Márcio, lá em Horolândia, ele também marcou a sua história. Hoje os alunos lembram do Márcio, o professor Márcio Mello, né? Mas também o Márcio como educador, tem o Márcio também como autor. Márcio escreve poesias, o Márcio tem o seu livro aí, também foi lançado, O Vendedor de Sonhos. O Márcio transforma, né? O Márcio, quantas vezes o Márcio se expõe seus trabalhos aqui na praça, doando livros, né? Está incentivando a leitura, uma questão muito bonita. Mas o Márcio também passou pelo teatro, né? Na adolescência, na década de 80, aquele período, o Márcio também trabalhou, fez no grupo dos escoteiros, ligado aos escoteiros, depois passou um período também com a gente, uma passagem, deu sua contribuição também no mundo teatral. Então, a Márcio Mello, um abraço ao grande Márcio Mello, também lembrando que Márcio Mello é meu colega de infância. Nós temos uma certa diferença de idade, mas nós moramos na mesma rua, vivemos na mesma rua, na Rua do Cajueiro, quando criança, não foi isso, Márcio? Pois é, a família inteira, a gente era praticamente vizinho, o Edson, o Márcio, todo mundo. A você, Márcio, aquele abraço do seu amigo, diretor e diretor de teatro Mário Silva e do professor Jacimário. Aquele abraço, Márcio. Valeu, meu irmão. É uma satisfação falar, né, dessa figura tão importante para nosso meio artístico aqui em nossa cidade. É uma pessoa que contribui bastante com a literatura, é escritor, é professor, é incentivador da cultura para os seus alunos, para os amigos, para a população, né, da nossa cidade, de uma forma geral, né, assim, tanto que ele criou o projeto, né, Biblioteca Andante, e aí distribuindo livros, doando livros, para quem quisesse realmente entrar nessa viagem que é a leitura. E assim, então, uma figura que está participando de todos os movimentos sociais, é convidado para fazer parte das bancadas, né, de jurados nos festivais aqui, seja de música, literatura. Então ele sempre está presente, festivais que tem premiação. Então, assim, uma pessoa que, né, bem participativa em nossos movimentos. E é um escritor, está aí, lançou suas crônicas, suas poesias, e eu mesmo tive o prazer de ter, né, pelo menos 2 títulos dele, os 2 primeiros. Tem aqui, foi o primeiro, o Sonhador, né? O Sonhador, e depois Crônicas de um Vendedor de Sonho. Então, muito legal esse trabalho que ele faz na cidade e está sempre participando. Eu conheço ele, né? Esse amigão, esse cara, gente fina. A gente também tem um gosto assim
pela música que, em relação aos artistas na cidade, incentiva sempre nosso amigo Sodré, que ele adora Sodré e as músicas, e eu também do mesmo jeito. Então a gente compartilha esse gosto, né, musical pelos amigos da cidade, os artistas que cantam, né, fazem seus trabalhos. Sou de Morgane, sou de Morro do Chapéu. É o seguinte, conheci Márcio Melo em 2012, quando a gente convidou ele para compor a mesa. A gente estava com um projeto aqui de esclarecimento sobre Grêmios nas escolas. E ele, na bagagem literária dele, ele veio dizer qual é essa importância. E a partir daí a gente teve vários trabalhos juntos. Sempre quando eu ia em Jacobina, fazia trabalho no trânsito, de artista de rua. Aí eu estava com ele, né, para a gente trocar as ideias. E ele sempre foi um cara promissor. Ele lançou 2 livros, né, muito importantes para a literatura regional. E aqui em Morro do Chapéu também ele desenvolveu um projeto chamado O Pensador, onde ele lançava, né, uns jornais periódicos, um zine, e rodou a cidade toda. Nesse sentido, ele ficou muito conhecido aqui em Morro do Chapéu. Inclusive, eu conheci Márcio Melo nessa época, não pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, como eu disse, em 2012, né? E a partir daí a gente travou vários encontros juntos. Inclusive, ele já veio aqui com um projeto Biblioteca Andante. É nesse sentido que eu falo que o Márcio Melo é muito importante, né? Eu acompanhei ele também na Feira Literária de Mucugê, quando ele foi lançar o 2º livro. Inclusive lançou o 2º livro aqui também, em Morro do Chapéu, que foi esse intermédio, né? É isso. O Márcio Melo é muito importante para nossa literatura regional, nesse sentido, né? Que dá estímulo às gerações a estar criando, né? É isso. Tempo de despertar. É tempo de despertar, de acordar, porque a vida é da cor que a gente pinta. E na verdade, como nos lembra a escritora feminista francesa Anaïs Nin, não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. Vivemos tempos sombrios, violentos e líquidos, mas é justamente nesses tempos que aqueles que ainda possuem juízo precisam, devem resgatar virtudes e sentimentos que se tornam raros e imprescindíveis. Como aqueles que escrevem, cantam Fernando Brant, o saudoso Fernando Brant, e Milton Nascimento na música Bola de Meia, Bola de Gude. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. A fé é de cada um, individual, mas a luta deve ser de todos, coletiva. E o que somos vale mais do que o nosso canto. Vivemos na dúvida, mas podemos optar por viver com a consciência e com uma profunda leveza na alma. Um diz que tudo está em ordem, outro diz que tudo ficará tranquilo, e ainda tem o Renato Russo a nos lembrar com a sua voz grossa e rouca que devemos seguir sempre em frente, pois não temos tempo a perder. Sendo assim, nós vamos continuar na insistência, na persistência e na teimosia, porque é preciso dizer algo, é preciso acordar as pessoas, é preciso ser contrário a tudo que está aí.